Olha, rapidinho já estamos de volta. Deixa eu explicar para você que está acompanhando aqui o nosso congresso. É assim, a gente tem uma sala no Zoom onde os nossos convidados chegam e fazem a transmissão. Depois os novos convidados para o próximo painel chegam também. Aí fica aquele encontro virtual, os colegas se cumprimentam, atualizam um pouquinho. É este tempo da gente organizar a sala novamente e trazer o painel seguinte. Já posso dar as boas-vindas aí aos nossos convidados. Deixa eu apresentar de novo para você que chegou agora. Estarão com a gente agora a doutora Luciana Lócio. Ela é advogada e ex-ministra do TSE. Também o doutor José Batista Júnior, juiz eleitoral, TRE Bahia. Os advogados eleitorais, doutor Luiz Vinícius Aragão e doutor Rafael Matos. Se estão todos com a gente, vamos soltar aqui na sala do Zoom nossos convidados. Primeiro que vai falar com a gente, a primeira é a doutora Luciana. Estou sabendo que ela está com tempo corrido e aí para trazer esse conteúdo importante para a gente deste tema tão polêmico, hein, doutor Rafael? É a sua imagem que eu estou vendo aqui na tela a princípio, então já lhe cumprimento. Fake news, crimes contra a honra e liberdade de expressão nas eleições. Será o senhor que vai começar ou será a doutora Luciana para a gente iniciar o nosso bate-papo? Será a doutora Luciana. Então vamos colocar ela na tela, gente, por favor. Doutora Luciana, boa tarde. A gente sabe que temos aí no total, né, 1 hora de painel. Temos 4 convidados, em teoria 20 minutinhos para cada um, 15 minutinhos, já que a gente já está extrapolado no tempo, e dessa forma a gente vai conduzindo os trabalhos aqui. O conteúdo de vocês, né, as temáticas sempre girarão em torno deste tema de fake news, e aí eu queria saber um pouco, né, desses projetos de lei que estão tramitando. Eu vi que tem também agora pena, né, de 2 a 4 anos, além de multa para quem divulgar informações, fake news com relação à pandemia. Então são muitos assuntos que tenho certeza vocês, conhecedores, trarão para a gente. Doutora Luciana Lócio com a palavra. Vamos lá? Vamos lá. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento inicial pelo convite para participar desse evento na Bahia. Gostaria de estar aí presencialmente, né? Afinal de contas, falar para a advocacia baiana sem estar em Salvador não é a mesma coisa, sem poder nos desfrutar do acolhimento do baiano, enfim, da comida baiana, do mar da Bahia, não é a mesma coisa, mas em tempos de isolamento social, nos contentamos com essa nova realidade, com esse novo normal. Uma saudação muito especial ao meu querido amigo, doutor Rafael Matos, da advocacia, desse contencioso da advocacia eleitoral. Eu costumo dizer que é uma verdadeira família do direito eleitoral. O direito eleitoral ele é tão dinâmico, com prazos tão curtos, já está 24 horas, que nós acabamos ficando amigos de todos, tanto advogados como os juízes. Desembargador, uma saudação aqui para o desembargador José Batista também, que hoje exerce essa importante missão no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e uma saudação especial também ao doutor Luiz Vinícius Aragão, que eu tenho a oportunidade e a honra de conhecer nessa qualificada mesa virtual. Pois bem, e o tema que me foi sugerido é um tema muito instigante, é um tema muito atual e que realmente dá ensejo a debates muito acalorados e a reflexões muito profundas. Afinal de contas, qual é a linha que separa a nossa liberdade dos crimes contra a honra? Qual é hoje a visão que nós temos, nós e todos os operadores do direito eleitoral, sobre liberdade de expressão, campanhas de ódio, defesa das instituições democráticas? Quais os limites da liberdade de expressão em tempos de fake news? São temas realmente muito atuais. Tivemos eleições no ano passado, eleições municipais, em novembro, pela primeira vez na história do país e do mundo, né? Diante dessa pandemia que nós estamos a viver, as eleições no Brasil foram adiadas para tentar conter para tentar permitir que o eleitor comparecesse às urnas de forma segura e exercesse esse seu direito fundamental ao sufrágio. Então, tivemos, e no momento de isolamento social, a propaganda e a influência das redes sociais
foi muito maior do que de costume, já que a campanha em si, como tradicionalmente se conhece, aquele corpo a corpo, foi limitado. E estamos há praticamente um ano também das próximas eleições gerais, que se realizarão em 2022, eleições aí para presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Então, este é um tema que nos assola e nos instiga a refletir sobre o que fazer e como nos portar e como agir. Pois bem, recentemente nós estamos aqui a tratar de um dos princípios mais caros ao cidadão e a nós brasileiras e brasileiros: liberdade de expressão. Como sabemos, no direito brasileiro, a nossa Constituição da República trata de direitos fundamentais. E a liberdade de expressão é um deles. É um desses direitos fundamentais e muito caros a todos nós. Só que não há direitos absolutos. O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não absoluto. E por isso que o ministro Alexandre de Moraes, em um recente julgamento no Supremo Tribunal Federal, chegou a falar: a liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. Ou seja, temos que ter em mente que o meu direito como cidadã brasileira, ele só pode ir até onde começa o seu direito, o direito do próximo. Porque, do contrário, não viveremos numa democracia. Então, este princípio, este norte é fundamental para que possamos viver em sociedade de forma civilizada. E a liberdade de expressão, quando fazemos esse cotejo entre a liberdade de expressão e os crimes contra a honra, é importante termos em mente que a liberdade de expressão, ela é, antes de tudo, o interesse da coletividade. Enquanto, ao passo que os crimes contra a honra, ele assegura, ele busca tutelar o interesse individual de cada cidadão. Então, diante deste dilema, né, deste diferente enfoque que é dado, nós precisamos estar atentos para distinguir e termos a tranquilidade de que, ao se reconhecer a prática de um crime contra a honra, sabemos que não estamos aqui ferindo a liberdade de expressão, não é isso. Precisamos fazer essa distinção. A liberdade de expressão deve ser, sim, sempre a regra, sempre. Porque ela é um direito fundamental, mas, como eu disse, não é um direito absoluto. E na ótica do direito eleitoral, com mais razão ainda, a importância da liberdade de expressão ela é elevada por estarmos aqui a tratar e a buscar um debate livre diante de uma transparência de ideias que é necessária para que o eleitor possa comparecer às urnas sabendo de fato quais são os predicados e quais são os ônus e o bônus de do seu voto ser depositado em cada um dos candidatos. É preciso que o eleitor tenha o direito a essa informação e, para tanto, é necessário que essa liberdade de expressão seja assegurada, seja tutelada ao máximo pela Justiça Eleitoral. Temos, penso eu, que saber, né, que o nosso direito, temos uma Justiça Eleitoral que é exemplo em todo o mundo. A Justiça Eleitoral, ela presta uma jurisdição de uma forma muito célere. E agora, há pouco, ainda conversando na sala de espera virtual, falava isso com os nossos colegas, a Justiça Eleitoral ela acaba se transformando numa grande família. E aqui em Brasília, a composição do Tribunal Superior Eleitoral ela é muito interessante, como é a dos tribunais regionais eleitorais também. No TSE, o tribunal é composto por 3 membros do Supremo Tribunal Federal, 2 membros do Superior Tribunal de Justiça e 2 membros oriundos da classe dos juristas, ou seja, dos advogados. E a praxe é que o Supremo Tribunal Federal, ao encaminhar esta lista tríplice, o Supremo geralmente escolhe advogados que militam na Justiça Eleitoral, ou seja, são aqueles advogados que estão ali, eu costumo dizer que criaram ali aquele calo no umbigo, né?
de estar ali no balcão dos tribunais. Hoje não mais, porque não tem balcão para que nós possamos chegar nos tribunais, temos essas salas virtuais, mas é isso, o Supremo ele busca compor essas listas com advogados que militam na justiça eleitoral. Então, e como os advogados trazem todo esse conhecimento, e veja, os ministros do STJ passam pelo TSE por apenas 2 anos, ao passo que os do Supremo já ficam por mais tempo, porque o tribunal é menor, eles acabam voltando. Veja, o ministro Marco Aurélio chegou a presidir o Tribunal Superior Eleitoral em 3 oportunidades, o ministro Gilmar Mendes também. Então, essa verdadeira família que se forma na justiça eleitoral, ela é muito gratificante, porque o direito é muito dinâmico, então o diálogo deve ser muito franco, muito aberto, muito honesto, de modo que essa integração ela é muito importante. E eu gostaria de ressaltar aqui, fazer uma homenagem a um grande ministro que hoje, não sei se todos tiveram oportunidade de ler, na Folha de São Paulo, nós tivemos uma matéria de capa, que é um tema aqui um pouco atrelado ao que estamos a falar, né? Sobre essa dinamicidade das informações, como que as redes sociais hoje podem ser utilizadas para denegrir a imagem das pessoas. Estamos a falar aqui de crimes contra a honra. E hoje, na capa da Folha de São Paulo, tinha uma chamada, um artigo, recomendo a leitura para todos vocês, assinado por 3 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros José Sepúlveda Pertence, ministro Nelson Jobim e ministro Eros Grau. Assinam os 3 conjuntamente um artigo cuja chamada é Delação de Cabral contra o ministro Dias Toffoli é uma arma de calúnia. E é isso. Hoje as redes sociais, o ministro Dias Toffoli, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2014, eu tive a oportunidade de integrar a corte com Vossa Excelência, e o ministro, oriundo da classe dos juristas, né? Ele é um advogado, ele era advogado eleitoral, e hoje nós temos as redes sociais fazendo esse tipo, permitindo que esse tipo de agressão e de violação à nossa honra ocorra. Veja como é importante esse debate tão qualificado para que nós possamos dar a verdadeira dimensão e importância às notícias que hoje correm nas redes sociais. Porque a imprensa tradicional, e eu conversava outro dia com um jornalista amigo, antigamente o jornalista, ele não só deveria, mas era praxe fazer a checagem das notícias, né? E hoje, diante da dinamicidade da informação, hoje, se você não pauta, surge uma notícia, e se ela não aparece imediatamente nos portais das redes sociais, a notícia acaba ficando velha. Então, os jornalistas, eles não têm mais o tempo de fazer o bom jornalismo, que é de checar a mensagem, de checar a informação com todos os envolvidos, de modo que é muito importante que nós, como destinatários dessas informações que giram hoje nas redes sociais, é necessário que nós façamos essa checagem, que nós não acreditemos em tudo que aparece nas redes sociais, sob pena de estarmos aqui nos enganando, especialmente num cenário do direito eleitoral, no qual nós temos a imensa responsabilidade, o cidadão, de escolher com muita clareza, com muita responsabilidade os nossos representantes populares. Então, é muito importante que nós tenhamos essa clareza e a dimensão da nossa responsabilidade, que não passemos à frente notícias que recebemos sem essa checagem, de pessoas de grupos, né? Hoje nós temos tantos grupos de WhatsApp e são tantas as mensagens que recebemos que muitas vezes não temos até mesmo tempo de fazer essa checagem, mas em razão do impacto que aquela manchete nos causa, nós às vezes temos o impulso de compartilhar, e não devemos fazer isso, porque de fato isso pode se voltar contra nós mesmos. Vejam, eu gostaria de destacar aqui
dois julgados interessantes do Tribunal Superior Eleitoral que dizem respeito a essas questões. Mas antes disso, eu quero ressaltar aqui que a mini-reforma, né, o nosso Código Penal, ele foi alterado pelo pacote anticrime, em 2019. A Câmara dos Deputados, enfim, acho que até a nossa querida amiga Margarete Coelho, hoje deputada Margarete Coelho, até ontem advogada eleitoralista conosco, ela hoje que exerce um papel tão importante no parlamento, está à frente de debates tão fundamentais para o amadurecimento do nosso regime democrático, ela ficou à frente desse pacote anticrime e, em 2019, foi aprovado que os crimes contra a honra praticados pela internet, eles teriam a sua pena triplicada. Veja como ficou a redação do dispositivo. É o parágrafo 2º do artigo 141 do Código Penal. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades nas redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Pois bem, esse dispositivo legal, ele foi vetado pelo presidente da República, pelo presidente Bolsonaro, e apenas agora, esse ano, né, em abril de 2021, o Congresso derrubou este veto para permitir que essa penalidade, que de fato é muito gravosa, imaginamos que uma pena ela é triplicada, mas que ela de fato seja aplicada, porque a gravidade, as pessoas precisam, o cidadão brasileiro precisa se conscientizar do perigo, né, do desserviço à nação que se faz quando divulgam mensagens inverídicas que podem sim ferir a honra e a dignidade das pessoas. Então, este é um fato muito interessante, que é importante que seja divulgado, que seja levado a conhecimento de todos. Pois bem, eu digo isso por quê? Porque hoje a exposição, né, que as pessoas fazem das suas vidas particulares e das suas opiniões até mesmo, elas são colocadas de uma forma muitas vezes irresponsável, e isso gera consequências. Veja que, lamentavelmente, um colega nosso, advogado, ao integrar uma lista do Tribunal Superior Eleitoral pelo Estado do Maranhão, foi retirado da lista por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, justamente por não houve uma condenação por crime contra a honra, mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ele ultrapassou os limites da civilidade, os limites do bom senso e da razoabilidade, ao postar e ao divulgar mensagens com palavras, né, de baixo calão, com palavras muito agressivas contra um governador de estado e criticando também de forma veemente, sem a devida razoabilidade, decisões dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Veja, o TSE, ao julgar uma lista tríplice do estado do Maranhão, deixou consignado que a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático, mas não podem ser utilizados como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, discursos de ódio e incitação contra as instituições democráticas. Ou seja, esse discurso de ódio, esse maniqueísmo que hoje nós vivemos, é sim ou não, é preto ou branco, é direita ou esquerda, isso não pode ter espaço num regime democrático como o brasileiro. Nós precisamos ter razoabilidade, não podemos pregar o ódio e ideologias contrárias a um sistema democrático como é o nosso. Então, temos este julgado muito importante do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não sei, está uma tela aqui na minha frente. E eu gostaria de destacar também um outro julgado recente do TSE, e veja como essa discussão ela é muito nova e ela é muito sensível. Houve um julgado agora, recente, um julgamento que se deu por uma apertada maioria de 4-3, no qual o TSE decidiu por reconhecer
o cometimento de crime contra a honra contra um governador do estado do Maranhão. Este crime, este julgado também é um julgado digno de nota, no qual um cidadão que não era candidato, não era nada, mas ele se configurou uma propaganda negativa antecipada. Veja que nós estamos há mais de ano da eleição, mas diante da gravidade das expressões e das referências feitas a um governador de estado que é, sabe, pré-candidato já à reeleição no estado, a Justiça Eleitoral entendeu por 4 votos a 3 que aquelas expressões desferidas por um cidadão configurariam uma propaganda negativa antecipada contra esse governador de estado. Por quê? Porque as palavras, elas têm muita força, elas têm muito poder. Então, podem caracterizar o crime contra a honra, a liberdade de expressão ela não é absoluta, e nós precisamos ter muita maturidade ao exercermos essa liberdade que nos é muito cara, que é a liberdade de expressão, que deve ser exercida com bom senso, com tolerância, com respeito, com razoabilidade e com equilíbrio por cada um de nós. Bem, eu já me estendi aqui, temos uma mesa, gostaria muito de ouvir todos os demais colegas, mas como eu havia dito já para os integrantes dessa mesa virtual, estávamos marcados para começar às 16h30 e eu acabei agendando uma audiência agora para as 18 horas, de modo que eu vou ter que pedir escusas para me retirar, mas certamente assistirei posteriormente esse qualificado debate pelas redes sociais. Vejo que alegria, né? Nós perdemos muito em não termos um convívio presencial, mas, por outro lado, também há ganhos que precisam ser reconhecidos. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado novamente o meu agradecimento sincero e profundo por, pela segunda vez, participar desse encontro da Jovem Advocacia da Bahia e me colocar inteiramente à disposição de todos uma vez mais, esperando um convite para que eu possa ir presencialmente, né, agora para a Bahia, para Salvador, felicitando a todos, dizendo que estamos em busca dos mesmos propósitos. Penso eu que estamos aqui buscando o amadurecimento do nosso regime democrático para que tenhamos um Brasil melhor, umas eleições mais limpas, dignas, com um debate mais qualificado, cada vez mais qualificado, para que possamos comparecer às urnas com conhecimento de fato de quem são os atores e de quem eu espero me fazer representar nesses cargos tão importantes na República Brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Luciana Lócio, abrilhantando aí, abrindo o nosso segundo painel aqui na sala 1, ela que deixou bem claro essa linha, né, tão tênue que a gente tem que ter no bom senso, né, neste momento que a gente fala de fake news, quando a gente fala de crime contra a honra, o limite nosso termina quando começa o do outro, importantes colocações. E aí agora eu quero saber um pouco do doutor José Batista Júnior, ele que é juiz eleitoral do TRE Bahia, como é que é essa linha tênue também na questão do eleitoral, né, lá no TRE. Vamos abrir agora a palavra com o doutor José Batista Júnior aqui na nossa TV para a gente continuar o nosso diálogo deste tema especial, que é fake news, crimes contra a honra e liberdade de expressão. Por favor, vamos ouvir doutor José Batista. Boa tarde, Milena. Eu quero aqui abraçar toda a advocacia baiana, em especial a Jovem Advocacia, todos os conselheiros estaduais, meus amigos presidentes de subseção, toda a diretoria, a ministra Luciana, que acabou de fazer uma belíssima explanação. Quero dizer aqui que a primeira vez que eu tive a honra de compor a lista tríplice, a ministra Luciana foi relatora do meu processo no TSE. Quero aqui deixar um abraço fraterno aqui para os meus amigos, grandes advogados eleitoralistas, doutor Luiz Vinícius e doutor Rafael, que muito honra a classe da advocacia aqui nessa corte. É uma satisfação enorme trabalhar com vossas excelências nesses 22 meses que aqui estamos. Milena, eu gostaria de falar um pouco, primeiro, conceituar um pouco a fake news, falando um pouco dessa história, como esse debate da fake news foi acentuado no Brasil. Começou esse debate mais acentuado, na verdade, nas eleições de 2018, quando figuraram como ameaça a legitimidade e lisura das eleições.
No âmbito global, nós sabemos que onde a fake news foi mais acentuada foi nas eleições de 2016, quando os norte-americanos, os eleitores do então candidato Donald Trump, disseminaram em larga escala conteúdos falsos naquela época sobre a candidata Hillary Clinton. A conceituação das fake news, em síntese, é de ser aquilo que configura, na verdade, um fato sabidamente inverídico como verdadeiro fosse. Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, com o objetivo de discutir meios para evitar a propagação dessas notícias forjadas. Na campanha do ano passado, nas eleições municipais de 2020, o TSE se empenhou em dar celeridade aos casos nele suscitados e criar meios informativos aos cidadãos para melhorar e analisarem notícias quando divulgadas, principalmente nas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Inclusive, o TSE está em constante campanha contra as fake news. Recentemente, objetivando o pleito do próximo ano, que é as eleições de 2022, várias informações sabidamente inverídicas, ou seja, fake news, sobre a segurança da urna eletrônica, tendo sido rebatidas e explicadas ao público em geral. Diante de afirmações no sentido de que a urna não é segura, por não ser auditável, a Justiça Eleitoral vem esclarecendo, por meio de suas redes sociais, todos os procedimentos adotados numa urna eletrônica que garantem a segurança do processo, assegurando que os partidos e demais interessados possam fiscalizar e auditar todas as suas fases. Mas as fake news são realmente impactantes durante o período de campanha eleitoral. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, há exata 3 passagens sobre fatos sabidamente inverídicos. A primeira é no caso da propaganda eleitoral no direito de resposta, que está lá previsto no artigo 58 da Lei 9.504/97. A segunda está prevista no artigo 323 do Código Eleitoral, o fato que sabe inverídico em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. E a terceira e última está previsto no artigo 326-A, que é a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Eu não vou adentrar muito nesse aspecto, porque nós temos uma explanação que com certeza vai esclarecer esses pontos com o doutor Rafael e com o doutor Luiz Vinícius. Então, para não ficar repetido, eu vou evitar me aprofundar nesse assunto. Na verdade, a fake news, no âmbito da justiça eleitoral, desponta especificamente no momento da propaganda, objetivando a disputa dos cargos eletivos, oportunidade em que os candidatos acabam, muitas vezes, trazendo ao público notícias falsas sobre os seus opositores, buscando prejudicá-los na corrida eleitoral. Como a ministra Luciana bem já explanou, o uso da internet e das redes sociais contribui muito para atingir, na verdade, esses objetivos, ante a dificuldade de fiscalização do conteúdo nela publicado, que mesmo após eventual determinação de retirada, pode continuar sendo propalado por outros usuários que eu tenho previamente compartilhado. Nas eleições de 2020, no mandado de segurança 1207-40, eu estava nesse dia como juiz plantonista. Esse mandado de segurança foi oriundo de Feira de Santana, aonde um determinado colaborador, apoiador de um determinado candidato, postou no Instagram a imagem do seu adversário político com roupas de presidiário. E o juízo zonal, lá de Feira de Santana, não me recordo qual é a zona,
me parece que, salvo engano, foi a 155, indeferiu a retirada da imagem daquele candidato com roupa de presidiário. E quando eu estava no plantão, eu entendi que era uma afronta muito grande e que trazia prejuízos incalculáveis àquele candidato. E determinei, em medida liminar, que se fosse retirado imediatamente a figura daquele candidato à época com roupas como se presidiário fosse. Nessas situações é que pode ocorrer, na verdade, a prática dos crimes contra a honra, que, no caso, como já se falou também, e ainda vai se aprofundar nesse assunto, tenho certeza, doutor Rafael, que são a calúnia, a injúria e a difamação, também previsto no Código Eleitoral, como a ministra já mencionou também, dando exemplo no Código Penal. Esses crimes podem atingir tanto a honra objetiva como a honra subjetiva do indivíduo. A primeira diz respeito ao juízo em que os outros fazem sobre a pessoa, e a segunda trata do conceito que a pessoa faz sobre ela mesma. A calúnia e a difamação atingem a honra objetiva, e a injúria atinge a honra subjetiva. Eu vou me reservar também a não me aprofundar nesses assuntos, que trata lá, que está previsto no artigo 324, 325 e no artigo 326 do Código Eleitoral, porque eu tenho certeza que o doutor Rafael vai, juntamente com o doutor Vinícius, aprofundar um pouco sobre a questão e diferenciar um pouco isso. Para que a competência para apreciação desse crime seja da Justiça Eleitoral, a calúnia deve ser praticada no âmbito da propaganda eleitoral, obviamente, visando a fins de propaganda. Ele pode ter sido proferido tanto no horário eleitoral, gratuito, como pode estar sendo divulgado através de panfletos, ou até mesmo em um comício, ou simplesmente entre uma reunião com eleitores. Vale ressaltar que o ofensor e o ofendido não precisam ser necessariamente candidatos, bastando o fim de beneficiar ou prejudicar um concorrente ao pleito. É de se observar que, durante a campanha eleitoral, a propagação de uma notícia caluniosa pode trazer enormes prejuízos à disputa, pois mesmo depois de esclarecida a situação, isso pode não chegar ao conhecimento de todos, os que dela souberam, podendo causar estragos irreparáveis. Podemos exemplificar a notícia de um determinado candidato que, por exemplo, rouba os cofres públicos, que faz desvio de verba pública, ou até mesmo que um determinado candidato participa de um grupo de extermínio. A ter acesso a essa notícia, alguns podem acreditar e continuar a propagá-la, ou outros podem ficar em dúvida e se questionar, será que é verdadeira essa notícia? Nisso reside a gravidade desse crime, que pode realmente influir na intenção de voto dos eleitores. Quem propala a notícia, desde que o faça sabendo não ser verdadeira, também está incidindo no crime. Além da calúnia, outro crime previsto no Código Eleitoral, que atinge a honra objetiva, é a difamação, residindo a diferença em fato imputado a não ser crime. A difamação está previsto lá no artigo 325, imputar alguém uma informação ofensiva, porém não criminosa, como, por exemplo, que um determinado candidato participa de orgias ou frequenta casa de prostituição, algo que seria atentatório, com certeza, à sua boa reputação, porém, não seria ilegal. Em se tratando da difamação, a informação não precisa ser falsa, ainda que aquele candidato realmente participe de orgias, a ofensa à sua honra estará lá configurada. Tanto que, na difamação, só cabe a exceção da verdade se o ofendido for funcionário público e a ofensa tiver relação com o seu trabalho. Como, por exemplo, você dizer que um servidor público, ele é desidioso, ele é mole, ele faz corpo mole, ele não trabalha. Se a imputação for de conduta caracterizada como contravenção,
Penal pode se configurar difamação, não a calúnia, pois não se está atribuindo a prática de crime. Por fim, a injúria, que é um crime de honra, que ofende a honra, na verdade, subjetiva da pessoa, visando que a pessoa tenha de si mesmo sua autoimagem, e está lá previsto no artigo 326. Por outro lado, a injúria é cabível o perdão judicial, conforme prevê lá o seu parágrafo 2º. Feitas essas considerações sobre as fake news e sobre os crimes contra a honra, é importante ressaltar que o princípio norteador do nosso ordenamento jurídico é da mínima interferência do Poder Judiciário na livre manifestação política e individual do cidadão, preservando-se ao máximo a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada, como falou muito bem a ministra Luciana na sua explanação no início desse painel. Assim deve ser garantida a liberdade de expressão, desde que seja respeitado a dignidade humana, que também possui os seus fundamentos constitucional. Por fim, em meio a essas discussões, seguimos nas expectativas do pleito, que em 2022, quando a Justiça Eleitoral certamente estará potencialmente mais preparada para o melhor combate às propagações ofensivas, tanto pelas tipificações que visam contê-las, como por ser possível formar como exemplo as falhas anteriores na detenção da difusão das fake news, sempre intensificando os programas de conscientização do eleitor para a livre escolha de seus representantes. Eu quero aqui agradecer pelo convite a toda a diretoria da OAB, a doutor Hermes, a doutora Sara, e dizer que para mim é uma satisfação muito grande em participar desse debate, e quero aqui deixar mais uma vez um abraço a todos. Muito obrigado. Alô, agora sim. Doutor José Batista, obrigada pelas suas colocações. Me veio algumas perguntas aqui, né, durante a sua fala. O senhor citou um exemplo, né, de uma postagem na rede social em que colocava um candidato de Feira de Santana já com roupa de presidiário, e aí o senhor decidiu pela suspensão daquela postagem. Eu queria saber um pouco sobre essa fiscalização maior, que o senhor disse que inclusive será mais efetiva para essas eleições de 2022, e também um pouco das penalidades. Se a gente pudesse exemplificar aqui em uma partida de futebol, em um campeonato, quando a torcida faz alguma coisa errada, o time ele é penalizado. No caso do direito eleitoral, como é que funcionam essas penalidades quando correligionários fazem algum tipo de postagem ou fazem algo que pode prejudicar a honra ou pode, por exemplo, fazer uma fake news de um outro candidato? O senhor poderia citar alguma situação assim? Eu vou ser breve nessa resposta, né, porque eu acho que o doutor Rafael vai falar um pouco sobre isso, mas no caso da difamação, quando alguém propaga nas redes sociais um fato ofensivo à reputação de um determinado candidato, a pena é de 3 meses a 1 ano de pagamento de multa. Também existe a previsão de pena e de pagamento de multa para injúria, para aos outros crimes previstos também no Código Penal, e existe uma previsão também no Código Eleitoral. A princípio, nós temos aqui o artigo 324, que fala sobre a propaganda eleitoral visando imputar falsamente o fato definitivo ao crime. Nós temos detenção de 6 meses a 2 anos, com também pagamento de multas. Nesse caso, Milena, que você falou desse mandado de segurança, que nós, no plantão, deferimos uma liminar para retirar a postagem, eu peço permissão aqui a vocês, que eu vou ler um trecho aonde eu decido. Em poucas palavras, eu vou resumir, obviamente que a decisão é muito mais extensa, mas vou tentar aqui, de forma resumida, transcrever para vocês. A decisão proferida pelo juízo zonal
deixou de reconhecer clara e evidente ofensa à imagem e à honra do impetrante, exigindo imediata reparação. Em um primeiro olhar sobre as publicidades em foco, em especial o que retrata a montagem como fotografia do impetrante como se fosse um presidiário, vê-se de pronto a extrapolação ao limite possível da sátira e do humor, revelando completo desrespeito à ofensa a um político candidato a um próximo pleito. É justamente esse limite que a ministra tratou na primeira explanação. Aonde é que se dá realmente esse limite? Até onde o candidato, o apoiador, ou um cabo eleitoral que seja, tem o direito de se expressar sem que venha atingir a imagem daquele determinado candidato. É justamente esse parâmetro. O que pensa a Justiça Eleitoral, nós respeitamos o pleito eleitoral, nós respeitamos a vontade popular, a liberdade de expressão, mas obviamente que tem que existir previsão legal para que quando esse limite seja extrapolado, exista realmente uma punição para servir de exemplos, inclusive, e não abrir precedência para os demais. Muito bem, joia. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor José Batista. Agradeço também suas colocações aqui com a gente. A gente segue, então, para ouvir o nosso próximo palestrante nesse painel. Eu vou convidar, a partir de agora, o doutor Luiz Vinícius Aragão, ele que é advogado eleitoral e que vai poder trazer para a gente também maiores esclarecimentos. Achei muito interessante esse posicionamento do doutor José Batista da penalidade, né, servir de exemplo. A gente vê hoje na internet, principalmente nas redes sociais, postagens aleatórias que prejudicam a honra, que fere, que difama, e as pessoas não têm sido tão penalizadas assim. Então, muitas pessoas pensam que é terra sem lei, que pode fazer o que quiser, as eleições já estão se aproximando, então muito pertinente a gente ouvir agora as colocações. Doutor Luiz Vinícius, o senhor já está com a gente, por favor? Boa tarde. Boa noite, tudo bem, Boa noite já, né? Desculpe. Boa noite ou boa tarde. Seja bem-vindo. Opa, tudo bem? Boa noite. Espero estar sendo escutado. Não sei se estiver sendo, gostaria de ser interrompido. Milena, boa noite. Gostaria de agradecer o convite feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Um abraço especial ao presidente Fabrício e ao nosso querido tesoureiro Hermes Hilarião. Também à nossa presidente do Conselho Jovem da Advocacia, a doutora Sara. Um abraço muito especial. Estou aqui numa mesa virtual, mas uma mesa de grande gabarito, inaugurada pela única mulher presente nesta mesa, a doutora Luciana, que foi ministra do TSE, tem excelentes julgados, até hoje bastante citados por parte de todos os colegas que advogam na advocacia eleitoral. Também eu gostaria de parabenizar pela palestra o nosso querido advogado, e por causa de uma peculiaridade, juiz eleitoral, mas antes, primeiro, advogado, doutor Batista, que muito orgulha a classe dos advogados, muito orgulha também os seus pares no Tribunal Regional Eleitoral. Também, em pouco tempo, já tem excelentes julgados, já provou aqui que tem excelentes decisões que servem para parabenizar o comportamento de partidos e de candidatos nas eleições. Excelente palestra, mais uma vez, meus parabéns. E tenho certeza que depois de mim virá um colega que eu considero hoje o maior tribuno da advocacia eleitoral na Bahia, doutor Rafael, que irá nos abrilhantar com seu conhecimento e não só fazer a sistematização, como também apresentar suas ideias sobre o tema, que é palpitante. E, como bem disse a doutora Luciana Lócio, e também o doutor Batista, é um tema que está em voga. Eu acho que durante muito tempo ele não vai sair da ordem do dia no direito eleitoral. Temos ainda muita coisa a aprender com as fake news, temos ainda muita coisa a aprender com a comunicação através das redes sociais, porque, Milena, estamos num momento de transição, certo? Se é verdade que o rádio e a TV, a comunicação de massa, hegemonizou a forma como a humanidade se comunicava, principalmente do advento do rádio, no início do século passado até o início desse século,
junto com a TV e também o cinema, vamos falar também um pouco do cinema, se a comunicação de massa hegemonizou o processo de formação de conteúdo e sociabilização das ideias, é bem verdade que no início desse século ocorre uma ruptura significativa, que é o aparecimento com a internet das redes sociais, e de forma como as pessoas se comunicam, trocam ideias, apresentam, expõem suas ideias e tentam fazer, de alguma forma, mediação no espaço político. Milena, para falar do tema, eu escolhi um subtema que era algoritmo, informação na era da democracia digital. Bom, algoritmo nada mais é do que o conjunto de instruções que realizam determinada tarefa. O algoritmo o conceito mais básico de algoritmo é esse. É um conjunto de instruções que realizam determinadas tarefas. Ou seja, para um dado pré-determinado, vou conseguir extrair o mesmo resultado toda vez que dele eu tiver que analisar. Ou, em outras palavras, com instruções pré-definidas, eu consigo sempre que o intérprete daquele dado sempre assuma o mesmo comportamento. É assim que funciona, basicamente, o algoritmo, mas assim, um conceito simples, um conceito muito mais simples, até mesmo eu diria que primário, o conceito inicial. É isso que é um algoritmo. Veja só, dar um dado e pedir sempre um comportamento, isso o ser humano sempre fez. Eu vou falar aqui, por exemplo, de uma coisa que a classe média soteropolitana conhece, isso virou debate na grande imprensa, são os blocos de carnavais do século passado, precisamente da década de 90, certo? Existia uma denúncia de que determinados CEPs da cidade estariam impedidos, isso foi denúncia colocada na grande imprensa nacional, estariam impedidos, pessoas que residem naqueles CEPs, estariam impedidos de participar de alguns blocos, tidos como os blocos mais caros e da elite soteropolitana. Veja só, eu estou narrando um algoritmo. Toda vez que me for apresentado, aí não sei se eu estou falando a fake news, eu quero ficar somente na descrição. Toda vez que me é apresentado um dado, ou seja, CEP de determinadas localidades, o intérprete daquele dado vai me reportar sempre o mesmo padrão. Mas olha só, esse comportamento humano, feito por um ser humano, ele admite uma falha, a falha do coração, a falha do sono. Então, toda vez que passar por mim uma ficha identificar determinado CEP, eu tenho que retornar essa ficha. Mas dado o sono, dado, por exemplo, a possibilidade de ali se encontrar o nome de um amigo meu, eu posso errar a análise do dado e repassar à frente. O que a computação nos promete é que essa falha não ocorra, certo? O algoritmo, dentro da ciência da computação, junto com o aperfeiçoamento tecnológico, das leituras, da linguagem de programação, ele, através da velocidade de processamento, ele faz com que se leia, classifique e traduza diversos dados simultaneamente, inclusive com a possibilidade de oferecer interseções sobre eles. E oferecer uma resposta cada vez mais personificada e, como eu disse, uma promessa de afastar as possibilidades do erro humano, afastando também, assim, as paixões das análises. Diversos são os documentos, diversos são os livros que estão nas prateleiras, que demonstram que o algoritmo utilizado nas redes sociais, eles classificam e direcionam os conteúdos para determinados usuários a depender da forma como ela se comporta nas redes sociais. E assim servir como, primeiramente criado, para servir de ferramenta comercial para o oferecimento de produtos específicos, direcionados a um determinado público que tem um comportamento socioeconômico e cultural pré-determinado, né? Eu acho que também estou falando com um público muito jovem aqui no Congresso da Jovem Advocacia, todos relatam isso. Cliquei muito, busquei, fiz uma busca, ou cliquei muito nas viagens de um amigo meu fez com a hashtag Natal é bom demais. E logo me apareceu um post pago da CVC me oferecendo passagens para Natal, para Recife, para o turismo no Nordeste brasileiro. Isso nada mais é do que o funcionamento do algoritmo na rede social. Ele foi feito para funcionar
enquanto uma ferramenta comercial e fazer com que as empresas tivessem interesses de entrarem naquela rede e poder ofertar um produto de forma personificada para quem esteja ali apto a procurá-lo. Veja só, essa questão que está no âmbito privado, embora até questionável do ponto de vista ético, se é que se pode questionar alguma coisa eticamente no capitalismo, mas questionável do ponto de vista ético, por conta de estimular uma sociedade consumista, onde o consumo não é mais querido, mas ele é induzido, porque eu vou ser bombardeado de conteúdos propagandísticos conforme uma análise dos meus dados, e a análise dos meus dados aqui, Milena, Rafael, Dr. Batista, não é somente os dados que eu apresento ao Facebook, não é somente o meu nome, meu local de nascimento, meu local de moradia, é toda aquela movimentação que eu faço nas redes sociais, de cliques de gostei, cliques de não gostei, cliques de que estou chateado, cliques de que estou recebendo aquela mensagem com entusiasmo, tudo aquilo vai formando a grande Big Data na rede social que vai identificar, conceituar e categorizar Luiz Vinícius, certo? Bom, se isso é questionável na questão privada, mais ainda porque descamba na questão política, onde nós somos catalogados por nossos interesses, opiniões, ideologia e por costumes. Veja só, doutor Rafael, acredita-se que com algumas dezenas de cliques... Você quer falar, doutor? Pode falar. A gente tinha combinado que entre nós dois nós podemos fazer algumas interrupções. Bate-bola. Sem interromper as autoridades. Não, só complementando essa questão que você trouxe aí do algoritmo, há relatos, por exemplo, em que o Facebook começou a oferecer a determinadas mulheres produtos de recém-nascidos e de grávidas antes que elas descobrissem que estavam grávidas. E quando elas descobriram que estavam grávidas, dias depois, elas entenderam mais ou menos o perfil, porque os algoritmos são capazes de pegar, inclusive, os comportamentos hormonais, de humor, e traduzir aquilo num comportamento global que é analisado a partir de dados, de metadados fenomenais, né? Então, esse é o nível de exposição a que todos nós estamos hoje expostos. Espero ter voltado para mim já aqui, através da psicometria, doutor Batista, com algumas dezenas de cliques, falam-se em 30 e poucos cliques, eu consigo estabelecer, ou não, a máquina, o algoritmo das redes sociais, consegue estabelecer se o indivíduo ele é homossexual, heterossexual, se ele compartilha, se ele apoiaria movimentos em todos os direitos civis de homossexuais, ou se ele estaria ele seria uma pessoa sugestionável a uma oferta de uma relação homoafetiva. Então, a possibilidade, a exposição que nós estamos na rede social é muito grande. E somos catalogados, etiquetados, conforme, como eu disse aqui, nossos interesses, opiniões, ideologias, nossos comportamentos, comportamentos esses que vão estimular e vão permitir que nós sejamos mais maleáveis ou menos maleáveis a determinado tipo de conteúdo. Então, nas redes sociais, eu posso estabelecer, doutor Rafael, uma determinada propaganda através de um pagamento específico de impulsionamento, fazer com que doutor Rafael, com uma pessoa de 40 anos, de um CEP de classe média de Salvador, com uma filha que clica conteúdos de quem tem conteúdos de 18 anos, receba um conteúdo que fale a respeito, por exemplo, da violência na cidade de Salvador, e isso torne o impacto do ponto de vista eleitoral. Isso eu ainda estou falando do recebimento e da produção de conteúdo. Vou falar mais na frente isso junto com as fake news. Mas aí, doutor, veja só, até que ponto isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? Olha, como eu disse, no advento do rádio e da televisão, nós tínhamos a produção do conhecimento, a divulgação de ideias era feita por grandes conglomerados econômicos,
no Ocidente capitalista e no Oriente comunista através de empresas estatais. Então, o monopólio da comunicação, no advento da comunicação de massa, ela foi feita ou pelo Estado, o que não é nada bom, ou através de oligopólios dos regimes capitalistas, o que também não é nada bom. Não representa nenhum dos dois modelos, representam a democracia ideal, o compartilhamento de ideias ideal. Bom, inúmeros estudos associam, inclusive, o crescimento do totalitarismo ao advento do rádio. Não que o rádio seja uma coisa ruim, mas na Alemanha, especificamente, quando o Partido Nazista consegue ganhar as eleições, muito se acredita a política de comunicação de Hitler e a utilização daquela ferramenta de comunicação importantíssima que se surgia, que era o rádio. Ou seja, a possibilidade de você levar a sua ideia para uma massa impensável, incalculável de pessoas. E não é por menos, e o que importa é o conteúdo e não a arma que atira, certo? Que o próprio Chaplin, quando vai fazer o discurso final do grande imperador, encerrando o grande personagem, o Carlito, ou The Trump, que é o vagabundo, mas que aqui no Brasil é traduzido como Carlito, ele empresta ao Carlito, pressionado por seus produtores, um discurso no filme O Grande Ditador. Para quem não conhece, nesse filme, o Charlie Chaplin, né, o personagem Carlito, o vagabundo, ele é confundido com Hitler, e em um determinado momento ele é empurrado para fazer um discurso com todas as tropas nazistas enfileiradas para ouvir o grande ditador, e ao invés de ele fazer um discurso fascista, ele se utiliza do rádio e daquele momento para fazer um discurso, uma ode à esperança, que todos dizem é a esperança que vai vencer aquilo que é a tônica do totalitarismo, que é a dominação pelo medo. Então ele faz um discurso esperançoso utilizando o rádio e consegue, inclusive, chegar aos ouvidos e o coração de sua amada, a Hannah. Então, não só o rádio propiciou, como também o rádio possibilitou com que as forças do totalitarismo fossem impedidas impedidas de seguir, certo? O instrumento não se confunde com o conteúdo, certo? Mas a hegemonia dos meios de comunicação, como eu disse, perdurou até 1917. Doutor Luiz, vou aproveitar aí que o senhor está organizando suas ideias para lhe interromper. A gente tem 5 minutinhos ainda da sua fala e eu já convido também o doutor Rafael a poder interagir com a gente, porque a gente tem que finalizar esse painel às 19 horas, no máximo, para começar o último. E aí eu vi sua preocupação, né, a preocupação do doutor Rafael falando dos algoritmos, dessa interpretação. Você falou também de como a gente tem esse poder, né, de estar divulgando as coisas boas ou um anúncio publicitário. Imagina isso aí, o poder desses algoritmos para divulgar uma fake news, né, para te ferir a honra de alguém. Então eu queria que você apresentasse também alguns números disso. Você tem dados da última eleição e expectativa disso para a próxima eleição? Milena, eu não vou ter dados. O que eu faço mais é uma análise conceitual da situação. Veja só, se por um lado a comunicação de massa ela está sendo substituída por uma comunicação mais direcionada às redes sociais, a comunicação de massa nos permitiu no último século, eu acho que isso aqui vai ser o ponto principal da nossa palestra, que o debate público pudesse ser apresentado e que os diversos atores sociais de uma sociedade pluralista, democrática, pudessem conhecer do tema, formar opinião e chegar a consensos. Numa lógica, numa paráfrase hegeliana, é a apresentação clássica das teses, antíteses e sínteses. A comunicação de massa permitiu que os debates públicos fossem permeados por teses, antíteses e sínteses. A síntese era a conjugação dos interesses, chegando ao entendimento sobre as ideias confrontadas. Infelizmente, nessa comunicação atomizada das redes sociais, nós não temos mais a apresentação da antítese, e a síntese se transforma imediatamente em tese, certo? Justamente com a ausência da figura do jornalista e da figura do papel do jornalismo,
com suas 6 perguntas, quem, quando, por quê, como, e por aí vai, as perguntas indagadoras para se levar um fato, uma opinião ao grande público, essas não são feitas nas redes sociais. Então, é um ambiente para que se apareçam teorias conspiratórias e também difamações das mais diversas outras pessoas, certo? E também, como eu estou dizendo aqui, além de... por outro lado, também serve para que aquele eleitor cidadão, e agora já estou vendo o eleitor cidadão, ele possa acessar imediatamente aquela fonte que antes era traduzida por um jornalista, e essa fonte pode referendar o que foi falado pelo jornalista, ele pode corrigir o que foi falado pelo jornalista, ele pode revelar pontos escondidos daquilo que é apresentado na matéria, ele pode até mesmo apresentar a sua versão, e aí ele cria um jogo de narrativas. E é dentro desse espectro que nós estamos entrando daquilo que chamamos de sociedade da pós-verdade, onde os fatos são menos relevantes, onde a verdade não é relevante, relevante é a narrativa que se faz de determinados fatos. Milena, eu vou então adiantar. Do ponto de vista da democracia, a nossa sociedade ela é uma sociedade plural, ela é uma sociedade democrática, e o que está acontecendo com o debate público, os reflexos na sociedade, reflete diretamente na sociedade de construção e construir o Brasil pós-88, certo? Manuel Castells vai dizer o seguinte, que a globalização da economia limitou, na verdade, a capacidade de um Estado-nação de responder os problemas que são de origem globais. Então, enquanto estamos fazendo debates pontuais, atomizados, sem o contraditório, sem a apresentação de ideias divergentes, fulanizados, por outro lado, aquilo que quer se chegar, do qual se quer se debater, que é a crise, por exemplo, a crise climática, a questão da economia global, a questão da crise dos direitos humanos, as crises humanitárias, e agora, não foi escrito por Manuel Castells de 20, ele não poderia ter bola de cristal, até mesmo uma pandemia, você precisa de um debate mais global e menos atomizado, certo? Mais à frente, Milena, já querendo concluir, eu vou lhe dizer o seguinte: com a crise democrática inaugurada, que se confunde e até se reforça, ou pode também se combater com esse novo paradigma de comunicação, os cidadãos, e aí não sou eu que estou falando, é Yasha Monk, ele passa a confiar menos na classe política e nas instituições democráticas, e mais naqueles que compartilham das mesmas ideias com ele nas redes sociais, e assim estarão mais vulneráveis a receber conteúdos de toda a ordem, inclusive a possibilidade de receber conteúdos difamatórios, sem a devida apuração, repassando à frente. E olha que eu estou falando isso, que desta vez o canal influencia na forma. Até porque a mentira na política, ou a fake news, ou a notícia falsa para engabelar um processo eleitoral, não é nova. Não é nova, principalmente no país. Eu inclusive, vou fazer algo que vai sair um pouco dos exemplos naturais, que é o Trump e o Brexit. Eu falo que existiu fake news, por exemplo, na tentativa de candidatura à reeleição de JK, quando este foi caluniado por ter um prédio no centro de Belo Horizonte, prédio esse nunca comprovado, certo? O nosso presidente João Goulart, ele foi empichado, ele foi afastado por uma suposta vacância, quando, por uma notícia falsa, se chegou no Congresso de que ele estaria fora do país, quando, na verdade, ele estava dentro do país, não havia saído e não haveria motivo para se declarar a vacância do cargo. Nas eleições de 89, nós tivemos noticiado pela imprensa, na véspera ou antevéspera das eleições, o sequestro de um grande empresário brasileiro por grupos terroristas
de uma determinada linha, não vou dizer direita e esquerda, quem quiser que pesquise, e este sequestro foi associado imediatamente, na véspera, ao candidato daquela ideologia e desmentido 3 dias depois do processo eleitoral, ou seja, os eleitores foram para as urnas com a informação de que havia a possibilidade, só havia a possibilidade de um grande problema, daquele candidato estar envolvido no sequestro de um importante empresário. E, mais recentemente, a questão da morte do Youssef, divulgada pelas redes sociais, e a única diferença aqui é que todos os outros que eu falei são do período da grande imprensa do veículo de massa, e aqui, já no período da difusão de redes sociais, na campanha de 2014, a morte, não é nem a prisão, perdão, a morte do doleiro Youssef, salvo engano, no primeiro turno das eleições de 2014, o que fez o Brasil todo acordar num rebuliço sem tamanho. Uma fake news só foi desmentida do meio para o final da tarde. E não quero aqui entrar em 2018 para não ficar nas polêmicas, embora eu tenha também minhas opiniões. Que não foram poucas polêmicas. O que eu digo é o seguinte, eu queria falar de muita coisa, Milena, rapidinho, sobre fake news. Avançar da hora. Eu sei que são muitas coisas para falar, e em tratando desse assunto, a gente tem muita polêmica. Quero pedir ao pessoal aí, né, que está acompanhando a nossa programação através do site, que também continue interagindo, algumas pessoas comentando a respeito de suas colocações importantíssimas, mas eu preciso dar sequência, senão eu vou prejudicar a apresentação do Dr. Rafael Matos, que eu tenho que finalizar às 19 horas esse painel. Quero aqui agradecer pelas suas colocações. Termina com o Rafael, porque eu já falei demais mesmo e Rafael precisa falar. Obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Vamos ouvir um pouquinho o doutor Rafael Matos, ele que já apareceu aqui algumas vezes, está no Zoom, já interagiu também com o doutor Luiz Vinícius, e agora, para finalizar esse painel, tratando aí de fake news, de crimes contra a honra e da liberdade de expressão, por favor, doutor Rafael, suas contribuições para a gente. Pois não, Milena, boa noite a todos. Eu não posso deixar de iniciar parabenizando a organização do evento, parabenizando o nosso presidente Fabrício Castro, parabenizando também nosso tesoureiro Wesley Leão e especialmente a doutora Sara, presidente do Conselho da Jovem Advocacia Baiana. Dizer que é uma honra muito grande partilhar dessa mesa de debate, dessa mesa de troca de ideias, com figuras tão ilustres como a minha querida amiga ministra Luciana Lócio, meu querido amigo desembargador eleitoral, doutor José Batista Júnior, e meu querido amigo e trocador de ideias, porque nós trocamos muitas ideias, doutor Luiz Vinícius Aragão. Eu, na verdade, fiz assim, um pequeno roteiro para tentar segui-lo, mas vai ser muito difícil, porque os meus antecessores aqui na fala esgotaram em boa parte aquilo que a gente poderia trazer e enfrentar. Mas eu começo a chamar a atenção de que há uma grande angústia no que diz respeito ao tema trazido em debate, que é o equilíbrio entre, digamos assim, a tutela sobre essa liberdade de expressão e a própria legitimidade das eleições. Nós precisamos achar uma forma de traçar esse equilíbrio de modo a que não prejudiquemos, por um lado, a liberdade de expressão, que é também fundante do próprio Estado Democrático de Direito, mas que essa liberdade de expressão, quando exercida fora dos limites palpáveis, os limites mais razoáveis possíveis, como inclusive já salientava a ministra Luciana, não termine desbordando numa deslegitimação do processo democrático. Eu começo a fazer uma afirmação, inclusive, já seguindo na linha do que disse Luiz Vinícius, que as fake news não são nenhuma novidade. Eu achei muito interessantes, inclusive, as hipóteses, os fatos elencados de fake news. Eu lembro mais um, porque eu não considero que fake news seja apenas a veiculação de uma notícia falsa. A manipulação de uma notícia verdadeira, de fundo verdadeiro, também é fake news. E aí nós temos que lembrar que as fake news, na verdade, elas não surgiram com as redes sociais. É bem verdade que os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental
A liberdade de imprensa é fundamental para um Estado democrático de direito, mas não podemos fechar os olhos para circunstâncias em que houve, na nossa história, inclusive recente, manipulação de dados com finalidades, inclusive, eleitorais. E eu vou sempre me manifestar fazendo referência à questão eleitoral, porque é o objeto da mesa. E eu me lembro aqui, Luiz e do desembargador Zé Batista, por exemplo, da edição feita pela Rede Globo do debate, do último debate presidencial entre o então presidenciável Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, em que, Luiz, quer falar alguma coisa? Em que houve um evidente direcionamento de modo a tornar palpável uma imagem de que o Fernando Collor teria ganhado disparadamente aquele debate com omissões de trechos importantíssimos da troca de ideias e de perguntas e respostas. Isso também é fake news. Então, por que agora, depois de tanto tempo, depois de tantas fake news que fazem parte da nossa vida o tempo inteiro, em tantas eleições, qual é a diferença agora? A diferença está exatamente naquilo que o Luiz Vinícius trouxe. Nós estamos na era da pós-verdade. Nós estamos na era da informação em tempo real, em que é mais importante a velocidade da transmissão, é mais importante a narrativa que é feita do que a própria busca da verdade ou a própria notícia. E isso tudo casa com o que o Dr. Luiz Vinícius trouxe, que são os algoritmos. Na verdade, nós temos diversos estudos hoje demonstrando, inclusive, que várias eleições, inclusive as eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, foram diretamente afetadas por esses algoritmos, especialmente aqueles desenvolvidos pela Cambridge Analytica. Eu vou dar nomes porque esses nomes são enfrentados em todos esses estudos. Mas o fato é que nós vivemos uma era em que, exatamente pela coleta de dados dos nossos cliques, como trouxe o Dr. Luiz Vinícius, eu termino sendo exposto a uma bolha digital. Todos nós estamos expostos a uma bolha digital em que somos alvo de notícias exclusivamente que dizem respeito à nossa esfera de ideias. Aquilo que o Dr. Luiz Vinícius trouxe, de que a síntese se transforma em tese por falta de antítese, é exatamente o que se observa com os algoritmos. Porque vejam que nós vivemos uma era em que os memes de internet têm mais credibilidade do que as notícias repassadas pelos meios oficiais de comunicação jornalística. Hoje, as pessoas tendem a acreditar muito mais nos memes que recebem do WhatsApp, ou que recebem no Instagram, ou que visualizam no Facebook, ou em mensagens de Twitter, em tweets, do que nas notícias que são veiculadas na grande imprensa. E quando se veicula algo na grande imprensa, se diz, isso é fake news. Então, nós estamos na era das fake news, porque as notícias verdadeiras passam a ser imputadas como fake. Enquanto que aqueles memes de internet ganham uma credibilidade que transforma as notícias oficiais em fake. Estamos naquela era em que se a Globo diz algo, é a Globo lixo. Estamos na era em que se a Folha de São Paulo tem uma outra linha de informação, é a Folha de São Paulo, que é de esquerda. E se o antagonista traz uma outra informação, porque o antagonista é contra Bolsonaro, mas é de direita. E todos esses meios de divulgação de notícias terminam perdendo credibilidade para os meios de internet. Então, dentro disso, dentro dessa perspectiva, e considerando, ao lado disso, ao lado dessa bolha, que a informação realmente chega em tempo real, muito mais do que se chegava numa época em que simplesmente as pessoas assistiam ao Jornal Nacional e ouviam a um programa de rádio de notícias ao longo do dia, porque hoje estamos todos conectados, é uma conectividade absoluta o tempo inteiro. O tempo inteiro nós recebemos memes de internet, o tempo inteiro recebemos memes pelo WhatsApp, e essa passou a ser a informação em tempo real. Essas fake news, e com a preocupação que já trago, que debatíamos um pouco antes de iniciar o painel, das deepfakes, né, que são as fake news profundas, em que há a possibilidade, por exemplo, de pegar a imagem de um determinado candidato ou de uma autoridade pública e colocá-la falando um texto absolutamente incoerente com aquilo que ela defende, ou se expondo numa situação moral ou ética muito grave que termina resvalando na sua própria imagem pública.
como se verdadeiro fosse, e muito difícil, apenas uma perícia é capaz de fazer essa separação, mas para o homem médio, para o homem comum, aquilo será efetivamente a verdade. As fake news ganharam uma repercussão, uma relevância gigantesca no contexto do processo democrático. Eu faço, inclusive, agora menção que a gente está numa época, e por falar em limitação dessa liberdade de expressão, nós estamos numa época em que já existe uma censura privada. Então vejam que, por exemplo, as redes sociais, elas próprias, já impõem uma espécie de censura às mensagens. Por que as redes sociais assim agem? Não é à toa. Nós sabemos que elas temem desde o processo eleitoral de Trump, uma responsabilização em face da bolha que elas próprias criam. Então, é tipo assim, eu crio essa bolha, mas eu tenho que impor algum limite, porque se não tiver um limite mínimo em que as notícias sejam muito escancaradamente falsas e terminem afetando uma eleição, eu vou ser acusada de conivente com um determinado grupo político. Então, vamos estabelecer aqui algum tipo de censura, como estabeleceram agora na matéria relativa às notícias de Covid. E aí nós temos um contraponto. Agora nós já temos uma tentativa de censurar a censura privada. Já temos uma ameaça do presidente da República de baixar por decreto uma regulamentação que impeça essas empresas privadas, as redes sociais, de censurarem determinadas postagens. Temos hoje também, e no que diz respeito diretamente às eleições, as fake news sobre a própria segurança das eleições, independentemente dos crimes contra a honra, que são elemento do debate, mas também as fake news, isso já foi trazido inclusive pelo Dr. José Batista, essa geração de um clima de desconfiança com o próprio método de votação. Quer dizer, nós buscamos, o que é que se busca com isso? Deslegitimar o processo democrático. Se as coisas não acontecem da forma que eu quero, elas não são legítimas. E isso me faz lembrar, inclusive, a invasão do Congresso americano, ocorrida em janeiro desse ano, em face das fake news divulgadas insistentemente pelo ex-presidente Donald Trump, no sentido de ocorrência de fraude. O que nós vivemos hoje, na minha visão, é uma preparação de terreno para uma alegação de fraude futura. Nada mais do que isso. Mas vamos além. Nós temos as fake news que terminam tendo uma participação do aparelho estatal, e quando eu digo aparelho estatal, inclusive judiciário. E eu faço aqui menção, por que eu digo fake news? Não seriam exatamente fake news, mas aquilo que eu disse de manipulação de dados verdadeiros, e essa manipulação pode se dar não apenas pelo conteúdo, mas também pelo momento escolhido próprio para uma determinada divulgação. E eu faço aqui lembrar, por exemplo, o vazamento feito pelo juiz Sérgio Moro das conversas mantidas entre a então presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula. Eu faço lembrar, por exemplo, o vazamento de delação premiada de Antônio Palocci às vésperas de uma eleição presidencial. Se isso não é uma utilização do aparelho estatal judiciário para uma influência indevida no processo democrático, eu já não sei mais o que poderia ser. E não faço aqui nenhum tipo de valoração ou de juízo de valor em torno dos fatos em si envolvidos na delação. Não faço um juízo de valor quanto ao conteúdo das gravações de conversas mantidas, mas à forma e ao momento em que houve esses vazamentos. Eu, inclusive, agora temos, doutora Luciana já fazia menção agora há pouco, inclusive, do vazamento dos termos da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E trouxe, inclusive, um importante artigo que eu sugiro a todos que façam a leitura, está na Folha de São Paulo, assinado pelos ex-ministros Pertence, Jobim e Eros Grau, e que eles efetivamente fazem uma análise bastante interessante quanto à utilização das delações premiadas, inclusive no conceito de fake news, para deslegitimar as instituições democráticas. E é exatamente isso, é bem curioso, porque nós vivemos ao longo dos últimos anos uma situação em que houve um afrouxamento, com todo respeito a todos os membros do Poder Judiciário,
mas houve um afrouxamento naquilo que se podia considerar caracterizado como crime de calúnia, como crime de calúnia nem tanto, mas de injúria e difamação especialmente, em relação a figuras públicas da seara política. Porque construiu-se um arcabouço jurisprudencial no sentido de que as figuras públicas deveriam ter uma espécie de carapaça e que deveriam aguentar a porrada, digamos assim. Que elas poderiam ser alvo de várias críticas ácidas, inclusive de ofensas, mas que elas, no momento em que elas se colocavam naquela posição, elas deveriam aguardar receber esse tipo de críticas ácidas, e críticas ácidas muitas vezes que foram admitidas, na verdade, como verdadeiras ofensas configuradoras de crime de injúria e difamação contra qualquer pessoa. Há agora uma reação quando esses membros do Poder Judiciário passam a ser eles próprios alvos. E isso, na verdade, esse afrouxamento é que permitiu que todo esse arcabouço ofensivo terminasse se voltando agora também contra o Judiciário. O que nós temos, no fim e ao cabo, é enfraquecimento das instituições democráticas. Eu faço lembrar agora, a ministra Luciana, ela fez referência a um julgamento recente no TSE, na verdade ocorrido no dia 4 de maio, relativo à configuração de propaganda antecipada negativa em face do governador Flávio Dino do Maranhão. Ela só cometeu um equívoco, na verdade, não é em relação à eleição do ano passado. A representação é de 2018, do primeiro semestre de 2018, quando ele era já governador e candidato à reeleição. E o que é que acontece naquele caso? É um caso bem interessante. Por quê que eu digo que é interessante? Para a turma que não advoga na eleitoral, para vocês terem uma ideia, o que é que se considera propaganda antecipada? Propaganda antecipada é aquela propaganda exercitada antes do período legalmente estabelecido em que pode ocorrer uma propaganda eleitoral, tá? E em que haja, mutatis mutandis e numa redação inversa, em que haja um pedido expresso de votos. Então, tudo aquilo que diga respeito a um discurso político, por exemplo, de propostas ou de críticas, mas em que não haja um pedido de votos, quer negativo, quer positivo, quer para mim, ou para que não vote no fulano, ou que não vote em Luiz, por exemplo, ela não é considerada uma propaganda antecipada, pelo menos sob o ponto de vista de sanção. Tá? Pois bem, o TSE avançou, e sob a batuta do ministro Fachin, para considerar também a propaganda antecipada, mesmo quando não houvesse um pedido explícito de votos, mas o meio utilizado para a veiculação daquela propaganda fosse um meio proscrito, ou seja, um meio proibido para o período de campanha. Por exemplo, é proibido o uso de outdoors na campanha eleitoral. Então, se eu, apesar de não pedir o voto, eu faço uma veiculação de outdoors com uma nítida intenção eleitoral, apesar de não ter um pedido de votos, mas é um outdoor, que é um meio proscrito, um meio proibido de campanha, essa seria considerada uma propaganda também antecipada e apenável, com multa. Oi, Luiz. Doutor Rafael, eu queria também te interromper para a gente partir para as considerações finais, para eu dar prosseguimento aqui, partir para o nosso último painel da noite. Por favor, vamos concluir aí? Então, Luiz, eu vou negar o seu à parte, viu? Bom, eu vou tentar terminar, então, mas eu fiquei com um tempo bem reduzido aí na história, viu? O que é que acontece? Nós temos uma posição do TSE que terminou por reconhecer a ocorrência da propaganda antecipada negativa pela circunstância de ter sido veiculada a imagem do governador Flávio Dino vestido com um uniforme de exército nazista. E alguns dos votos, como, por exemplo, o voto do ministro Fachin e o voto do ministro Alexandre de Moraes, eles desbordaram de qualquer necessidade de configuração de pedido de voto, ainda que negativo, sob o argumento de que isso se trataria de discurso de ódio. E, em sendo discurso de ódio, estaria atraída a competência da Justiça Eleitoral, mesmo no período pré-eleitoral. Eu vou encerrar trazendo, então, uma reflexão e uma provocação para que a Justiça Eleitoral procure se autolimitar, da forma, inclusive, que o desembargador José Batista trouxe.
há de haver a mínima interferência possível. Quando a Justiça Eleitoral interfere neste período de pré-campanha, em que não há, evidentemente, a configuração de uma propaganda antecipada, mas há, sim, um crime de calúnia, um crime de injúria, um crime de difamação, que são apuráveis plenamente nas instâncias próprias criminais e cíveis, nós terminamos atraindo para a Justiça Eleitoral um número gigantesco de representações futuras que não terão como ser encaradas e julgadas a tempo. Atrai-se uma responsabilidade que a Justiça Eleitoral não terá condições de enfrentar, mas pior do que isso, nós terminamos impedindo que cidadãos comuns, por vezes, possam externar, sim, a sua livre manifestação de pensamento. E por que eu digo isso? Porque se, por exemplo, a utilização de um uniforme nazista é considerada uma propaganda antecipada, em que contexto não será considerado se alguém, por exemplo, disser que o presidente da República, e eu não estou dizendo que seja, mas que alguém diga que ele é um genocida? Em que contexto alguém se sentirá à vontade para, por exemplo, se referir ao ex-presidente Lula como ex-presidiário, porque efetivamente presidiário ele não foi, ele nunca esteve num presídio, e por outro lado, suas condenações foram anuladas, mas tudo isso faz parte de um debate democrático de ideias. E entra um outro aspecto. Será que os nossos eleitores precisam de tutela a esse nível? Lógico que nós estamos diante de um quadro muito preocupante em função de tudo que nós relatamos relacionado às fake news e aos algoritmos. Mas penso que nós devemos centrar os nossos esforços exatamente naquilo que diz respeito não a manifestações individuais de pensamento, mas sim há uma influência maliciosa, orquestrada por milícias digitais, com a utilização de robôs, porque é isso que nós vivemos hoje no Brasil. Esses algoritmos, eles são utilizados no cenário político por milícias digitais. Não é a opinião de Joãozinho da Feira, ou de José advogado, ou de doutor Samuel médico, em sua rede social, externada por ele, que vai influenciar de forma nenhuma a eleição. Mas as milícias digitais, com a utilização de robôs, que fazem milhares ou dezenas ou centenas de milhares de postagens em questão de 1 hora, às vezes de 10 minutos, e direcionadas de acordo com os algoritmos contratados e pagos, como disse o doutor Luiz Vinícius, essa é a verdadeira ameaça que as fake news trazem à legitimidade da eleição. Então, mais importante do que tutelar, concluindo, Milena, mais importante do que tutelar a liberdade individual será tentar regulamentar junto às redes sociais e impedir, com mecanismos claros, diretos e objetivos, a utilização dessas milícias digitais. Eu agradeço enormemente por participar e pela tolerância, aí, Milena, de mais alguns minutos para falar, e desejo uma boa noite a todos. Excelentes colocações, perfeita a sua finalização. Essas milícias digitais que farão sim diferença nas próximas eleições, fiscalizar tudo isso, né? Porque eles de fato utilizam robôs e personificam esse universo de pessoas que começam aí a utilizar os algoritmos em benefício próprio. Muito obrigada, tá? Pelas suas colocações, doutor Rafael Matos, também ao doutor José Batista Júnior, que esteve aqui com a gente, o doutor Luiz Vinícius Aragão e também a Luciana Lócio, todos que participaram desse painel, tratando aí deste tema tão importante, fake news, crimes contra a honra, liberdade de expressão nas eleições. Obrigada a todos pela participação. Agora, neste momento, a gente já vai desfazer essa sala do Zoom, né? Pedir ao pessoal aí que desconecte o Zoom nesse momento, quando eu começo a apresentar o próximo tema e o currículo dos nossos convidados. 2 deles, inclusive, estarão aqui no nosso estúdio. Eu vou pedir ao pessoal que já monte, me sinalize isso enquanto eu vou apresentando aqui os nossos próximos entrevistados. A gente vai ter como tema a importância do SUS e a valorização da saúde pública. Quem vai participar é o Dr. Lucas Macedo. Ele terá como tema aí a questão da telesaúde como caminho para a democratização do acesso à saúde. Lucas, gente, é pós-graduado em Direito Público, vice-presidente do CCJA. Ele também é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde aqui na OAB.
Também a gente vai ter como convidado o doutor René Viana. Ele vai trazer aí a questão da importância, né, das campanhas de vacinação enquanto política pública de prevenção ao adoecimento e de manutenção da ordem econômica. Pedi ao pessoal da produção que use ali, que fica mais fácil a comunicação. Apresentando um pouquinho o currículo do doutor René Viana, ele é diretor da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, também é presidente aí da Comissão Especial de Saúde da OAB e especialista em Direito Médico e da Saúde, é professor, palestrante, tenho certeza que vai contribuir de forma brilhante aqui para a nossa próxima palestra de hoje. Teremos também participando doutora Mariane Moraes e doutora Itana Viana. Doutora Itana é advogada, é mestre em saúde comunitária, especialista em direito sanitário, membro aposentado do Ministério Público do Estado da Bahia e ex-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB. Agora é o momento em que a gente bota aquela telinha de intervalo rápida para organizar aqui o nosso espaço e seguirmos para este painel. Vamos lá?